Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Aê, pessoal! Voltamos gago, mas estou melhor. Para quem não sabe o que aconteceu, eu fiquei quase 8 meses sem gravar o podcast, porque eu tive um AVC e tal, eu perdi a fala e estou recuperando ainda, estou indo em fonoaudióloga. Vocês vejam que eu estou um pouco gago, eu eu vou falar um pouquinho mais devagar, mas estamos melhorando. Agora eu já senti que eu iria conseguir gravar o podcast tranquilamente, ou quase tranquilamente. Então vamos rezar para que eu consiga falar tudo direitinho, e o que não der, tomara que eu corte na edição, certo? Bom, gente, assim, eu recebi muitas mensagens de incentivo mesmo. Recebi muita gente me mandando força pelo YouTube, pelo Instagram, até pelo Facebook e tal. E assim, eu acho que esse episódio do podcast ele vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu não vou me ater a um assunto específico, tá? Eu queria realmente agradecer do fundo do coração por todas as mensagens que eu tenho recebido, e eu vou fazer um episódio só sobre isso, tá bom? É meio esquisito assim o podcast. Ele realmente fala de algum assunto em específico, mas nesse não. Nesse eu preciso realmente, uma coisa que eu quero agradecer as pessoas que pegaram um pouquinho do seu tempo e me mandaram uma mensagem de apoio e de força, porque assim, querendo ou não, eu passei por uma situação difícil. Eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre, apesar de ser melhor escritor do que palestrante, eu sempre gostei de falar. E eu acabei numa situação onde, por motivo de saúde, né, eu não conseguia mais falar. Na verdade, de saúde não, de doença, né? Então, assim, para recapitular a história, para quem ouviu as minhas últimas lives no YouTube, já está ciente, mas para quem não sabe, eu vou explicar. Pode ser que você já esteja cansado disso, de ouvir essa história, então pula os próximos minutos, porque eu vou falar sobre o que ocorreu comigo. Em maio, eu fui diagnosticado com uma doença cardíaca, e essa doença era mais ou menos, ah, é um, exigia uma cirurgia de vida ou morte, assim, não a cirurgia, mas se eu não fizesse a cirurgia eu ia morrer, né? Então não estava dando, eu tinha um problema na válvula do coração, e essa válvula não funcionava mais, e eu resolvi porque se eu não fizesse eu estaria morto agora. Mas eu tinha que fazer uma cirurgia de troca de válvula. Então nesse momento, já que vocês não sabem, mas eu
estou ouvindo aqui as batidas do meu coração, porque essa válvula faz barulho. É uma válvula mecânica, então ela faz barulho, então eu ouço o tempo inteiro aqui na minha cabeça o coração bater. Então eu fiz essa cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, foram 7 horas de cirurgia. Só que quando eu voltei da anestesia, eu não falava. Eu não conseguia articular nenhuma palavra. Só saíam vogais e a língua não se mexia, assim. E o meu lado direito não respondia um pouco a estímulos por como mastigar, como engolir, né? Então eu tive problemas, a palavra não sai tão bem quanto eu gostaria. Eu tive problemas para deglutir, para engolir, e eu não. Enfim, o meu problema era que eu não conseguia mexer muito aqui nos músculos desse lado aqui, só bochecha e a deglutição, e eu não conseguia falar. Aí depois de uns 3 dias tal, eu consegui falar algumas consoantes. Até lá eu só conseguia me comunicar através de vogais, né? A língua quase não se mexia. Aí, a partir do 3º dia, eu consegui falar com consoantes algumas. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu não conseguia falar a sílaba P, né? O pá, pé, o K, né? K, co, eu não... Tem muitas, assim, acho que a primeira semana eu quase não tinha palavras. A primeira semana eu quase não conseguia mexer a boca para falar consoantes. Então, algumas como B, M, né, Ma, Me, Mi, foram saindo. E outras não. E outras, nas próximas 2 semanas, eu fui... nas próximas 3 semanas, eu fiquei 22 dias internado no hospital. E aí eu fui melhorando através de fonoaudióloga. Um trabalho muito legal dos fonoaudiólogos do Hospital HCOR. Queria agradecer a todo o corpo médico do Hospital HCOR. Eu não estou ganhando nada, gente, pelo contrário, eu paguei, mas o Hospital HCOR foi muito 10, um atendimento sensacional. E, enfim, eu fui articulando e tal, depois eu vim para casa, e eu também recebi assistência home care, né, com um profissional, uma profissional de fonoaudiologia que me acompanhou. E foi melhorando a leitura, a escrita tava bem legal. Assim, eu tinha dificuldade de escrever. Aí, ainda no hospital, eu já escrevia normalmente, mas, assim, resumindo isso, foi uma luta, né? Tá sendo ainda, porque você vê, algumas palavras, algumas sílabas, ou eu tenho que pensar muito para dizer, ou eu simplesmente não consigo dizer, e às vezes eu repito até conseguir. Então, assim, é, é, é um trabalho, vamos dizer, hercúleo, né? É um trabalho de Hércules, né? Mas
graças a Deus estou vivo, graças a Deus eu estou com um coração muito bom e graças a Deus eu estou caminhando na minha fala. Então eu estou muito melhor do que quando eu saí do hospital, muito melhor. Então, às vezes eu tenho algumas coisinhas e tal, mas eu estou muito melhor do que quando eu saí do hospital, há 7 meses, né? Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, bora pro assunto de hoje. Episódio de hoje. Agradecimento aos ouvintes. Bom, gente, vamos começar então. Vamos ler alguns comentários do YouTube, né? E eu queria só dizer que alguns comentários que eu não li, que eu não vou ler nesse episódio, mas eu respondi todos e eu gostaria de agradecer muito por todos os comentários, tá bom? Eu respondi todos. Se por acaso alguém me fez um comentário e eu não respondi, me desculpe, mas eu tentei responder todos os comentários, tá bom? E se eu não respondi, eu vou ver agora e já vou responder agora, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Os comentários no canal, o Victor Gama. Gara, excelente o canal. Comecei ouvindo podcast e curti muito. Excelente material para iniciantes. Já curti também o Victor Gama. Conscienciando. Amei o conteúdo. Também dei uma curtida. A Eliane Nóbrega. A Eliane escreveu assim. KKK. Márcio, me identifiquei com você na fala. Sempre tem uns loucos. Eu jogo free roll e só falta enlouquecer com tanta win. Parabéns pelo vídeo. Continue. Sucesso. Obrigado, Eliane. Muito obrigado. É muito importante para mim você me dar esse feedback, porque está sendo muito, muito difícil para mim. Na verdade, esse episódio que eu estou gravando agora está sendo bem difícil para eu conseguir falar direito. Então, essa força que vocês me dão é sempre muito, muito boa, tá bom? Vamos agora aos comentários do Instagram. Bom, gente, o DSL Nóbrega Cantor, que é um parceiro nosso aí, faz tempo que ele segue a gente, né? E ele toda hora ele manda mensagens mensagens alegres, piadinhas. É muito, muito legal. Um abraço para você, DSL Nóbrega Cantor. O nosso amigo novo inscrito no canal, Cauê Kondo, também deixou uma mensagem de áudio bem legal, bem bacana. E muito obrigado, Cauê Kondo. A gente se falou pelo Instagram também. E foi show de bola também. Muito obrigado. Vamos ver quem mais. O Carlos Silva Júnior. Carlos Silva JR. Boa tarde, Márcio. Sexta-feira passada, procurando materiais para estudar poker, encontrei teu podcast. Muito massa. Estou absorvendo bastante coisa. Comecei a jogar esse ano. Parabéns pelo conteúdo. E aí ele manda uma mão para mim e eu converso com ele. E foi muito legal também o Carlos Silva Júnior. Muito obrigado pela mensagem. O AALSJ Joker com 2Ks e 61. Ele me disse o seguinte: Meu amigo, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de saber qual é a plataforma de jogo online que me indica, onde seja mais honesto possível. Tive algumas experiências que beira a bizarrice em alguns apps.
eu respondi aqui o comentário dele. Cara, assim, eu vou falar para vocês assim. Não tem app honesto, cara. Assim, teoricamente, a não ser assim, de tantas pessoas jogarem aquele app e falem, meu, só tem bad, só tem bad, só tem bad, e contra o mesmo cara ou contra o mesmo conjunto de caras, aí ele é ele é um app que realmente ele tem fraude ali. Mas quando você joga um app, ele geralmente tem aquele selinho da Associação Americana de Software, alguma coisa assim, né? Os aplicativos online que eu recomendo, claro, eu tenho agora conta no Poker Bros. Inclusive, eu já tenho um clube lá no Poker Bros, que é o MM Poker Club, certo? Então, você baixa o aplicativo Poker Bros e você solicita a inclusão no o grupo MM Poker, e é o seguinte, o ID do grupo é 197582. Repito, 197582. Tá bom? Então, assim, se inscreve lá no aplicativo Poker Bros e para você se filiar ao grupo MM Poker, tá bom? Tá no começo ainda, mas o pessoal tá se inscrevendo e em breve, quando tiver quórum suficiente, eu vou fazer vários torneios e se der torneios diários, tá bom? Então se inscreva lá. O Pokébros é um aplicativo que eu confio, tal. Inclusive foi indicação do meu mestre Vini Marques, né? E inclusive ele está no meu clube, né? Então, quando forem fazer os torneios, com certeza eu vou pedir para ele se logar lá no clube e jogar com a gente, certo? Mas, cara, PP Poker, o Poker, os tradicionais PokerStars, 888, Party Poker, o American Card Room, o Brazilian Poker Life. Então, assim, tem bastante aplicativos, tá bom? Bastante apps para você jogar que são reconhecidamente confiáveis, tá bom? Fala, Márcio, tudo bem? Rapaz, estou escutando seu podcast e parabéns. Você ainda está com o canal no YouTube. Sim, estou com o canal no YouTube, inclusive tá aqui o podcast número 20, que ele sai com a plataforma e com o canal no YouTube, certo? Como todos os outros, beleza? E aí ele por áudio ele fez um convite para mim para fazer uma participação no podcast dele, e eu aceitei e tal. É o Confra Podcast, tá? Ele fez um convite para mim e eu aceitei com muito prazer, assim, fico e fiquei muito feliz com o convite, e estou muito feliz com a repercussão que o podcast, o MM Poker Estudo de Evolução, ainda está tendo nas plataformas e principalmente com vocês. Vocês são minha inspiração para fazer o que eu faço. Começou com uma ideia, mas as mensagens de vocês estão sendo uma fonte de inspiração, de força para eu fazer isso que eu faço, tá bom? Confra Podcast, tá bom? No Instagram é Confra Podcast
e, ah, e, e no seu aplicativo de podcast tá lá, Confra Podcast. Vamos lá, a Mari _L Lacerda. A Mari, ela se tornou meio que uma grande amiga do Instagram, porque ela me mandou muitas mensagens de força. Eu vou ler algumas aqui para vocês verem, olha só. Boa noite, Márcio. Eu espero de coração que você se recupere e retorne com seus podcasts. Jogo poker e sempre tive muita dificuldade em estudar, porque todos os conteúdos que eu começava a assistir continham uma linguagem muito técnica e muitos jargões. E depois de ouvir seus podcasts, eu consegui estudar melhor e entender muito mais a dinâmica do poker. Tem podcasts que eu escuto mais de uma vez, pois quando passo por alguma situação ou simplesmente me vejo numa jogada a qual você já relatou em algum momento e faço uma jogada errada, é hora de relembrar. Risos. Muito grata e que sua recuperação seja breve e definitiva. Aí, muito obrigado, Mari. Já agradeci para ela. Foi dia 26 de agosto de 2020 que ela me mandou essa mensagem. Você me ajuda muito e estou orando para que se recupere logo. Obrigado pelas orações. Muito legal. Vamos. Aí, as lives, ela participou de todas, tal. Muito legal. Que bom ver você nativa novamente. Eu estou nativa, mas agora eu estou gravando podcast, então agora eu estou definitivamente nativa. Depois, mensagem de Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Márcio, que venham os podcasts em 2021. Enquanto isso, vou ouvindo várias vezes para ver se jogo melhor e consigo cravar um torneio, porque faz tempo, viu? Obrigado, Mari. Aqui falo sobre o grupo do Telegram, tá bom? O grupo do Telegram, para quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram que agora eu fiz para me comunicar melhor com os meus seguidores. Assim, eu posto mais no Telegram do que faço vídeos e lives e podcasts. Então assim, para quem quiser conferir o nosso Telegram, lá eu falo sobre poker, mas eu falo também sobre muita coisa, né? Sobre tudo, na verdade. E então eu tento falar só sobre poker, mas às vezes eu tô com uma coisa que eu quero falar para vocês, eu pego e falo, e eu tento fazer um canal mais descontraído ainda do que o podcast, tá bom? Então o endereço é t.me/mmpoker no Telegram. Então você vai se inscrever no meu canal do Telegram, tá bom? Aí outra mensagem dela, da Mari _L Lacerda. Márcio, boa tarde. Você está bem? Espero que cada vez melhor. Vou deixar uma dica de tema para quando você voltar ao podcast, porque é uma dificuldade que estou enfrentando. Quem sabe você não possa avaliar a possibilidade de fazer um podcast sobre isso um dia, né? Eu avalio sempre. Aliás, tem muitos episódios do podcast que foram sugestão de ouvintes. Então, com certeza, eu ouço sempre as sugestões que vocês me dão. Vamos lá. Quando a gente migra do poker online para o poker ao vivo, tem várias regras na mesa. Alguns exemplos que fui pegando nessas poucas vezes que fui. O Big Blind paga o antes da rodada. Essa regra é relativamente nova, tá? Faz alguns anos só que vigora essa regra, porque antigamente todo mundo punha um tantinho em cada rodada, que nem é no online, né? Mas no a regra do Big Blind é porque demora muito para se pôr o ante em cada rodada, então perdia-se muito tempo. Então, para facilitar,
Só o Big Blind paga o ante de toda a mesa, tá bom? Não pode falar palavrão. Só se for o seu. Só se for o seu torneio, porque os que eu vou, olha... Se colocar cartas atrás das fichas, o dealer considera como aposta. Assim, é all-in. Se você pega as cartas aqui e joga para trás das fichas, é all-in. É all-in. Então, você sempre coloca a ficha colado na sua cadeira, assim, vamos dizer, na sua barriga, assim, e fila as cartas, assim, sempre na frente das fichas, tá? Se for atrás, o dealer considera como all-in, ok? Não pode tirar as cartas da mesa, não pode. Você tem que filar as cartas na mesa. Você não pode pegar assim e ler assim, não pode. Porque se tiver alguém atrás de você, dá problema, entendeu? Pode dar problema. Então, você só pode filar assim a carta. Regras com o uso do celular. Você não tem algumas regrinhas com o celular. Arrumação das fichas para facilitar a contagem para o dealer. É muito, muito bom isso. Você pode, na verdade, assim, você pode deixar a ficha de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas por o dealer, quando você fala all-in ou alguma coisa assim, ele tem que separar em montes de 5, 10 e 20. Então, se você já fizer isso, facilita muito a vida do dealer e eles agradecem, entendeu? Tanto é que eu sou assim, modéstia à parte, mas eu sou uma pessoa que me relaciono muito bem com os dealers, porque eu sempre facilito o trabalho deles, entendeu? Forma de colocar as fichas da mesa durante a aposta e as interpretações que podem gerar. Então, olha só, como eu vou fazer com certeza um episódio sobre isso, sobre regras de Poker Live, Poker ao vivo. Por exemplo, você não pode estar com o seu monte aqui, e você pega 1, 2, 3, 4, 5 mil. Você não pode fazer isso. Toda aposta tem que ser um movimento único e contínuo. Então do ladinho você separa 5 mil fichas e empurra 5 fichas lá, ou as 5 mil fichas com trocado e tal. Mas o movimento é sempre único e contínuo, tá bom? O que acontece se o dealer erra a distribuição das cartas ou vira alguma? Tipo, o dealer tá lá dando as cartas. Aí você vai pegar a carta e ele joga em cima da sua mão e a carta vira. Então é assim, se for antes da primeira carta, ele volta todo o baralho e embaralha de novo. Se for na segunda carta, aí ele queima a carta e aí ele não dá outra para você naquele momento. Ele continua dando as cartas e aí na última carta, aí ele dá mais uma para você. E aquela carta que virou queima. Ele deixa aberta e fala, ó, queimou os 5 de copas. Aí todo mundo viu, ele coloca de volta na queima, né? Então, assim, quando ele tira o flop, a carta da queima já foi, era sua. Então, ele mostra a carta que queimou, ele põe como queima e aí ele abre o flop e é isso. Tá bom? Tem mais uma aqui. Belém. Enfim, deve ter muito mais que eu desconheço, com certeza. Eu tinha muito receio de enfrentar uma mesa, e ainda tenho.
Mesmo conhecendo as regras do jogo, eu tinha um bloqueio. Bloqueio, desculpem. Algumas sílabas são difíceis de sair. Tinha um bloqueio de ir para o torneio de mesa. Na casa que eu estou indo, a hora que sento na mesa, os jogadores já sabem que eu venho do online. Poucos ajudam, a maioria se aproveita da falta de conhecimento de algumas regrinhas básicas. Bom, Mari, a casa que você está indo, o pessoal é maldoso, né? Porque geralmente o pessoal, quando você vem do online, que você não conhece as regras, o próprio dealer te ensina e as outras pessoas geralmente têm a boa vontade de te ensinar, tá? Então, assim, tem algumas casas melhores para se jogar assim. Não sei se a casa que você está indo é ruim, mas quando você não sabe a regra, o pessoal normalmente eles te ensinam a fazer a coisa certa, tá bom? Não na forma de jogar poker, mas nessas regrinhas chatas do live, tá bom? Procurei pouco, mas não encontrei conteúdo a respeito. Qual o seu nick no PP Poker? Meu nick no PP Poker é Márcio MM. Joga por qual clube? Cara, eu jogo uns 6 clubes lá. Entendeu? Eu jogo no H2 Online, Bad Beat, jogo no... agora de cabeça eu não vou lembrar, mas vários clubes, tá bom? Boa tarde, bons jogos e fique com Deus. É isso, Mário. Obrigado. Eu dei uma bela explicação para ela, aqui que eu tô dando de novo para vocês. Ela falou assim: Nossa, Márcio, acredita que a minha maior insegurança para migrar do online para live não era nem o medo dos jogadores, mas o receio dessas regrinhas comportamentais. Eu até achei material, mas eu gosto muito dos seus podcasts, porque você não se prende só aos termos técnicos. E sempre que usa termo técnico, você explica, relembra o que significa. Eu indico seus podcasts para quem está começando a estudar. E tem dificuldade porque não entende nem metade do que os caras falam. Parabéns, viu? Torcendo muito por você e pela sua recuperação 100%. Eu já estou no Telegram e fica com Deus. Mari, obrigado, viu? Você foi muito importante nessas conversas que nós tivemos. Você foi uma pessoa essencial para a vontade que eu tinha de fazer o podcast, tá? Porque querendo ou não, você tem uma dificuldade como eu tenho, né? Como eu tive a partir da cirurgia, dá uma certa, não é preguiça, mas é medo mesmo. Eu tenho muito medo de fazer ruim e errado nesse episódio. Tanto que esse episódio, o episódio 20, né, de agradecimentos, eu fiz ele sem assunto. Quer dizer, o assunto são os agradecimentos, porque eu já queria que fosse diferente nessa parte de agradecer e tal. Eu queria ter mais desenvoltura para os próximos episódios, que aí sim eu vou falar sobre um assunto em específico. Então, assim, essas mensagens que ela me mandou, que ela e todos os outros, mas mais a Mari, ela falou muito comigo. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz, sou muito grato a ela e a todos por terem feito essas mensagens, guardado um minutinho do seu tempo só para mandar alguma coisa para mim. E eu fiquei muito feliz e nunca vou esquecer disso para sempre, porque é um momento muito difícil na minha vida. Eu acho que eu nunca passei uma coisa tão difícil para mim como essa recuperação que eu estou tendo.
Mas eu tenho fé que eu vou conseguir e agradeço muito as mensagens de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem também o Jeff Ferry. O Jeff Ferry falou o seguinte: Bom dia, tenho ouvido seus podcasts no Spotify e tem me ajudado bastante. Não sei se ainda, não sei quem no episódio ou se ainda não falou sobre isso, mas como lidar com uma mesa que não muito all-in, ou uma pessoa que dá muito all-in. Às vezes até tenho uma mão boa, mas por ser all-in, fico receoso de entrar no game. Ao mesmo tempo fica aquele pensamento de que se der certo, eu dobro meu stack, né? Então acabo perdendo muito dessas formas. Como lidar com isso? Aí eu conversei com ele bastante e tal. Como é que você lida com uma mesa ou uma pessoa que dá muito all-in? Cara, você joga duro. Se a pessoa joga all-in, all-in, all-in toda hora, sinal é que ela tá blefando. Ela não tem toda hora jogo. Toda hora ele não vai ser par de ás, par de rei, par de dama, ás e rei. É impossível isso. Então, ele está blefando. Só que assim, aonde ele está blefando? Então aí você tem que identificar qual é o spot, qual é a situação que ele pode ter blefe, tá? Por quê? Porque é uma situação que como o Negreano fala assim, o cara chega do trabalho, aí chega do trabalho, nossa, que dia de trabalho estafante, ele tá com roupa de golfe, tênis de golfe, bonezinho de golfe, assim, ele não tá de terno, ele tá de roupa de golfe. Então, qual é a história que ele tá contando? A história é que ele foi jogar golfe. Mesmo que ele fale para você que foi trabalhar, a história diz que ele foi jogar golfe. Então você tem que ver o histórico do cara. Quando o cara, vamos supor assim, você tá com uma mão merda lá, uma mão bossa, folda, você tem que prestar atenção. Aquele cara, ele foi ao win. Uma hora que ele foi ao win, alguém vai pagar. E quando alguém pagar, você olha, porque quando a pessoa paga um all-in, a pessoa é obrigada a mostrar as cartas, tá? Tô falando isso no live, tá? No poker online, ele já mostra direto. Então aí você vê que a pessoa tem uma mão boa de all-in, ou se ela vai all-in com um range muito grande de mãos. Tipo, com rei 10 ele foi all-in. Cara, rei 10 não é uma mão, é uma mão boa, mas não é uma mão para ir all-in. Entendeu? Então, dependendo da mesa, você pode ir all-in, mas dependendo de outras mesas, já é meio difícil. Então, você tem que ver o que a pessoa está falando antes de tudo isso. Quando você chega, aí você tá com ás e dama e ele fala all-in, você fala baseado no que todo que aquele cara, toda a mão que aquele cara foi de all-in e as cartas que ele apresentou. Então vamos supor assim, as mãos que eu vi ele de all-in, ele foi com rei 10, 10 e dama, valete dama, valete 10, com ás e dama, ás e rei. Então, assim, pares acima de 5, pares acima de 7. Então, assim, olhando assim, o que eu percebi, eu tenho mais chances de estar ganhando com ás e dama do que perdendo, porque ele vai all-in com muitas mãos. Ao contrário daquele cara que só vai all-in com par, por exemplo. Ou só vai all-in com ás e rei. Né? Então,
assim, é muito. Aí é muito fácil você. Muito fácil não, mas você tem mais facilidade de ler uma pessoa que faz poucos all-in do que uma que faz muitos. Porque quando você vê o all-in dele, você fala, quais dama eu tô ganhando, pô. A chance de eu estar ganhando é de mais de 20%, porque ele vai tipo, eu vou estar perdendo para Ás e Rei e para Pares. Pares, e eu sei que ele vai com par acima de 7. Então eu estou perdendo de 50 e tantas mãos, eu estou perdendo para 9 mãos. Então, a estratégia para você jogar com uma pessoa que dá muitos all-ins é jogar duro. Que é jogar duro? Jogar só com mãos boas, certo? Aí você dá um raise, ele vai all-in. Aí você dá outro raise, ele vai all-in. Vai dar outro raise, ele vai all-in. Cara, chega uma hora que você tá com rei e dama e aí você aumenta e o cara vai all-in, você fala call. Call, porque não é possível que ele tenha tanta mão. Entendeu? Não é possível mesmo, tá? Isso se chama squeezar. Então, o cara, ele tá na mesa, aí um cara aumenta, o outro paga, o outro reaumenta, paga, aí ele vai ao in. Só que, assim, o aumento do outro não é muito grande, entendeu? O outro tá o mini raise lá, né? Então, só aumenta 2 vezes a aposta. Aí o cara fala, all in. Ele tá com um monte difícil, aí todo mundo fica com medo e foge. Entendeu? Isso é um movimento que chama squeeze, né? De espremer. É uma espremeção da mesa. Então você pode arrecadar muitas fichas ou você pode dar call. Que aí se o cara dá call, aí o cara só ganha com uma bad, né? Que às vezes acontece. Mas é isso, então. Aí depois eu falei muito com ele no chat do Instagram. Muito obrigado, valeu mesmo. Escuto todos os dias voltando do trabalho o seu podcast. Muito show a sua didática. Vai longe. Estou aprendendo a jogar há um mês. Ainda estou tentando aprender a dosar quando ser mais agressivo e mais conservador. Ainda estou inconstante com relação a derrotas e vitórias, mas acredito que vou conseguir melhorar bastante no jogo, principalmente com a sua ajuda. Valeu, Jeff. E aí eu contei para ele tal sobre o derrame e ele falou o seguinte: um dia vou sair jogando pelos clubes de pôquer do país, ansioso para quando eu já tiver experiência no jogo e fazer isso. Aí eu falei também sobre mais coisas ainda, sobre recuperação e tal. Ele me desejou melhoras. E aí ele fala o seguinte: boa tarde. Queria relatar o que aconteceu comigo recentemente. Fico pensando o que eu deveria fazer nessas situações. Se errei mesmo, foi azar. Eu fui jogar aquele torneio dos Schoolers Leaders Board, do PokerStars, de 20 centavos. Comecei o torneio foldando bem e vencido em mãos boas. Me mantive no top 10 por bastante tempo, até que chegou uma hora que eu fiquei em primeiro lugar com 150 mil fichas. O segundo lugar tinha 90 mil, mais ou menos. Tinham ainda 180 pessoas no torneio. Fui me mantendo em primeiro até que teve um all-in no flop, que eu tinha um par de valete na mesa. Era o melhor jogo que eu poderia ser feito. Paguei o all-in e o cara tinha rei na mão. Perdi, mas continuei jogando, até que outra pessoa deu all-in numa mesa em que eu tinha um par de rei e era o melhor da mesa. O cara tava com ás na mão, então perdi de novo, daí já foi para 50 mil difíceis. Os blinds estavam em cerca de 2/3, 3K, não me lembro bem. O mesmo cara do rei de antes deu all-in pré-flop, eu tinha 10, então paguei all-in, acabou que o cara tinha de novo rei, e aí eu fui eliminado do torneio. Levei $1, mas se eu conseguisse manter o primeiro lugar, ganharia $90. Olha, Jeff, cara, você, na verdade, o que desestruturou o teu torneio foi o Vala-Vala. O Vala-Vala com o Rei, tá? Infelizmente, o Valete-Valete é uma mão
difícil. É aquilo que eu falei. Se o cara vai ao in muitas vezes, você pode pagar com valete. Agora, se o cara vai ao in poucas vezes e aí você vai ao in e você tá com muita ficha, cara, folds ganham torneios. Já dizia o André Akari, tá? Folds ganham torneios. Então, assim, se você tá com dúvida que o seu Vala-Vala é maior ou melhor do que o all-in dele, folda. Tá? Vala-Vala é uma mão que ainda pode foldar. Dama-Dama, só que você tiver certeza que o cara tem rei ou as. Dá para foldar também. Tá? Rei ou as já é difícil, né? Só se já abriu o flop e você vê que ele tem muita chance dele ter trinca, alguma coisa assim. Senão, rei ou as aí é coco, tá? É all-in também. Mas o Vala-Vala, se for um cara que você viu que ele dá poucos all-ins, é muita chance dele ter rei ou as ou mesmo dama-dama. Mas o Vala-Vala, se você tem, é pouco provável que ele tenha também. Então aí é com certeza se o que ele mostrou durante o jogo, que ele tá dando all-ins sólidos, você tem que foldar esse Vala-Vala. Agora o resto, o rei contra as Ais é do jogo, faz parte, né? E o 10-10 contra rei também faz parte, porque você já estava com pouca ficha, então aí não teve jeito. Esse jogo você perdeu quando você pagou o all-in com Vala-Vala, certo? Mas é isso. Eu conversei bastante com ele também. E é isso. Bom, gente, acabou que ficou bem extenso o podcast, né? Acabei agradecendo muita gente, mas eu não vou cansar de agradecer. Sabe, vocês foram muito, muito importantes para a minha recuperação. Eu ainda estou me recuperando, ainda vou na fonoaudióloga. Eu estou fazendo aula de canto para desenvolver melhor a minha voz, né? Porque eu canto, tá, gente? Então, depois do derrame, eu desaprendi a cantar. Eu não desaprendi por causa que as notas estão na minha cabeça, mas a técnica foi quase toda pro vinagre, tá? Quase foi toda embora. Então eu tô tendo que reaprender a cantar. E claro, eu vou a partir do momento que eu estou pagando aulas de canto, eu estou melhorando o que eu achava que sabia e que não sabia. Então eu acho que depois de tudo isso eu vou ficar melhor do que nunca. Certo, gente? Então, assim, muito obrigado. Fiquem com Deus, vocês são muito importantes para mim. Os comentários de vocês são muito importantes para minha recuperação. E assim, para isso eu fiz um episódio só para agradecer vocês e responder algumas perguntas ao vivo que eu sei que outras pessoas têm as mesmas dúvidas. Tá bom, gente? Então é isso. Foi um episódio longo, apesar de eu achar que tinha sido um episódio curto, mas foi um episódio meio longo. Mas é isso. Eu espero estar cada vez melhor
nos próximos episódios. E eu tento gravar um episódio a cada 15 dias, pelo menos antes da cirurgia era assim. Agora vou tentar fazer pelo menos um a cada mês e voltar com os episódios a cada 15 dias e depois fazer um episódio por semana, tá bom? Mas é isso, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo por todo o carinho que vocês tiveram por mim nesses meses, tá bom? Desculpe as palavras erradas, as sílabas que não saíram como eu gostaria, mas eu vou melhorar com certeza. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.